Você já se encontrou em uma situação onde o conflito era inevitável, mas depois percebeu que poderia ter sido evitado? Todos nós passamos por isso, e muitas vezes são os pequenos confrontos que consomem nossa paz e energia. Mas e se eu te disser que a filosofia estoica oferece uma série de atitudes que podem te ajudar a manter o controle e evitar esses conflitos desnecessários? No vídeo de hoje, vamos explorar 10 atitudes estoicas que não só vão te ajudar a desarmar situações tensas, mas também a cultivar mais paz e equilíbrio na sua vida. Se esse conteúdo te interessa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para a primeira atitude. Atitude 1. Defina limites claros. Todos nós já passamos por situações em que nos sentimos invadidos, seja emocionalmente ou fisicamente. Definir limites claros é uma forma de proteção, tanto para a sua paz interior quanto para a sua saúde mental. O estoicismo nos ensina que devemos ser firmes em relação ao que aceitamos ou não em nossas vidas. Isso não é apenas uma questão de autodefesa, mas também de autopreservação. Quando você define limites, está dizendo ao mundo que respeita a si mesmo e espera o mesmo dos outros. Muitas vezes, evitamos definir limites por medo de desagradar ou de sermos vistos como duros ou demais. Mas aqui está a chave: se você não definir o que é aceitável, outras pessoas irão fazer isso por você, e nem sempre será de uma forma que te beneficie. Ao comunicar de maneira clara e respeitosa o que você espera das suas relações, você também ensina os outros a como devem se comportar ao seu redor. Lembre-se de que definir limites não significa ser agressivo, mas sim assertivo. Se alguém cruzar o limite que você definiu, não tenha medo de reafirmá-lo. Os estoicos acreditam que nós somos os guardiões da nossa própria paz, e ao estabelecer fronteiras, você se torna mais consciente do que te faz bem e do que pode te prejudicar. Então, comece a prestar atenção nas situações em que você se sente desconfortável ou desrespeitado, e tenha coragem de dizer não quando necessário. Definir limites claros é um ato de amor próprio que evita desgastes desnecessários e promove relações mais saudáveis e equilibradas. Atitude 2. Use o poder do silêncio. Em um mundo onde todos parecem competir para serem ouvidos, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa e surpreendente. Ao invés de reagir instantaneamente a uma provocação, o silêncio te dá o controle da situação. Ao ficar em silêncio, você cria um espaço para refletir, entender o que está acontecendo e decidir como responder, ou se vale a pena responder. Essa é uma habilidade valiosa no estoicismo, o controle das emoções e a escolha de não reagir impulsivamente. Imagine o impacto que o silêncio pode causar em uma discussão acalorada. Quando alguém te provoca esperando uma resposta agressiva, e você escolhe o silêncio, você imediatamente desarma o outro. O silêncio transmite uma mensagem de força e sabedoria. Ele mostra que você não se abala facilmente e que está no controle das suas reações. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Uma lição simples, mas profundamente eficaz. Além disso, o silêncio te permite observar. Muitas vezes, quando você silencia, a outra pessoa começa a revelar mais do que pretendia, se deixando levar pelas próprias emoções. Isso te dá uma vantagem, pois enquanto o outro fala, você está pensando e refletindo sobre a melhor resposta, ou se deve simplesmente seguir em frente. Então, na próxima vez que estiver diante de um conflito, experimente usar o silêncio como uma ferramenta de autocontrole e veja como ele pode transformar a dinâmica da situação. Atitude 3. Escolha suas batalhas. Nem todos os conflitos merecem sua atenção. Aprender a escolher suas batalhas é uma das atitudes mais importantes que podemos adotar no dia a dia. O estoicismo nos ensina que devemos focar nossa energia e atenção no que realmente importa. Muitas discussões e conflitos são triviais, e se você se envolver em todos eles, acabará desgastado e sem energia para o que realmente importa. Pergunte-se: esse conflito vale o meu tempo? Vai me trazer algum benefício? Quando você escolhe suas batalhas sabiamente, está praticando o autocuidado. Nem todo argumento precisa ser vencido, e muitas vezes, simplesmente deixar passar é a melhor opção. Isso não significa fugir dos problemas ou ser passivo, mas sim ter a inteligência de perceber que nem tudo merece sua atenção.
Às vezes, deixar de lado uma discussão é um sinal de força, pois mostra que você tem controle sobre suas emoções e está focado em coisas maiores. Escolher suas batalhas também é uma forma de proteger sua paz interior. Quando você não se deixa arrastar para cada pequeno confronto, consegue manter o foco no que realmente é importante para você. Isso aumenta a sua resiliência e te dá mais energia para enfrentar os desafios que realmente importam. Então, da próxima vez que se ver diante de um conflito, respire fundo e se pergunte: essa batalha vai realmente me levar a algum lugar? Se a resposta for não, siga em frente com a cabeça erguida. Atitude 4. Pratique a empatia. A empatia é uma das atitudes mais poderosas que podemos adotar para evitar conflitos. Muitas vezes, entramos em discussões porque não conseguimos entender o ponto de vista da outra pessoa. No entanto, quando você pratica a empatia, dá um passo para trás e tenta ver a situação sob a perspectiva do outro. Isso pode não apenas evitar conflitos, mas também criar conexões mais profundas e significativas. A filosofia estoica nos ensina a ouvir mais e julgar menos, entendendo que cada pessoa está lidando com suas próprias batalhas internas. Quando você realmente escuta alguém, sem a intenção de responder imediatamente, mas com o desejo de entender, a outra pessoa se sente valorizada e respeitada. Isso pode desarmar até mesmo as situações mais tensas. A empatia não significa que você precisa concordar com o outro, mas que está disposto a ouvir e considerar o que está sendo dito. Muitas vezes, um simples "eu entendo como você se sente" pode evitar que uma situação se transforme em um conflito maior. Além disso, a empatia é uma maneira de praticar o autocontrole. Ao se colocar no lugar do outro, você impede que suas emoções tomem conta de você. Isso te dá tempo para processar a situação com mais calma e responder de maneira mais equilibrada. A empatia não é apenas uma forma de evitar conflitos, mas também de crescer emocionalmente e fortalecer suas relações. Então, na próxima vez que estiver diante de uma situação difícil, tente praticar a empatia e veja como isso pode transformar suas interações. Atitude 5. Controle suas reações. Uma das lições mais profundas do estoicismo é a ideia de que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como reagimos a isso. Muitas vezes, os conflitos surgem não pelo que os outros fazem, mas pela forma como respondemos a essas ações. Quando você consegue controlar suas reações, evita muitos problemas e demonstra um nível de autocontrole que impressiona os outros. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Controlar suas reações não significa reprimir suas emoções, mas sim escolher como você vai expressá-las. Quando você se permite pausar antes de reagir a uma provocação, você ganha tempo para pensar e agir de forma mais sábia. Isso é especialmente importante em situações tensas, onde uma resposta impulsiva pode facilmente escalar para um conflito maior. O simples ato de respirar fundo e refletir antes de agir pode fazer toda a diferença. Além disso, ao controlar suas reações, você envia uma mensagem clara, que você é dono de si mesmo. Isso aumenta seu respeito próprio e também o respeito que os outros têm por você. As pessoas começam a perceber que você não é facilmente desestabilizado, o que pode até desencorajar futuras provocações. Com o tempo, esse controle emocional se torna uma segunda natureza, e você descobre que vive com mais tranquilidade e menos arrependimentos. Atitude 6. Pratique a indiferença estoica. A indiferença estoica não significa ser frio ou distante, mas sim focar apenas no que está sob o seu controle. No estoicismo, é ensinado que devemos distinguir entre o que podemos influenciar e o que está além de nossas mãos. Situações externas, comportamentos alheios e até circunstâncias imprevistas não podem ser controladas. O que podemos controlar, no entanto, é a nossa reação a essas situações. Ao praticar essa indiferença sábia, você mantém sua paz mental, mesmo em cenários adversos. Imagine alguém te provocando ou te ofendendo com palavras. Ao invés de se envolver na negatividade dessa pessoa, os estoicos nos encorajam a manter uma postura calma e indiferente. Isso não é passividade, mas um ato de força.
Quando você não permite que os comportamentos de outras pessoas alterem o seu estado de espírito, você se torna emocionalmente mais resiliente. Como Epicteto disse, não são os eventos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Essa filosofia ensina que você pode escolher como ver as coisas. A prática da indiferença estoica traz um benefício adicional. Ela corta o ciclo de conflitos. Quando você não reage de forma emocional a provocações ou situações que estão fora do seu controle, a outra pessoa não tem como continuar o confronto. Isso transforma sua postura de alguém reativo para alguém que está sempre no controle. E, ao longo do tempo, as pessoas começam a perceber que você não é facilmente perturbado, o que cria um ambiente de maior respeito e menos conflitos ao seu redor. Atitude 7. Use o humor para desarmar situações. O humor pode ser uma ferramenta poderosa para desarmar situações de tensão. Quando uma conversa começa a se transformar em um possível confronto, uma resposta bem-humorada pode mudar completamente o rumo da interação. Ao invés de responder com agressividade ou raiva, um comentário leve e descontraído tem o poder de suavizar os ânimos e até trazer um sorriso ao rosto da outra pessoa. O humor nos lembra que nem todos os conflitos precisam ser levados tão a sério. Isso não significa zombar do outro ou minimizar a situação, mas sim encontrar uma maneira de aliviar a tensão. O humor cria um espaço onde as emoções podem se acalmar e onde todos conseguem ver a situação de uma perspectiva menos pesada. Quando você responde a uma provocação com uma piada leve, você está mostrando que está no controle de suas emoções e que não vai permitir que a negatividade dite suas reações. Isso é uma demonstração clara de autocontrole e inteligência emocional. Além disso, o uso do humor faz de você alguém mais acessível. As pessoas tendem a se sentir mais confortáveis e menos defensivas ao redor de quem é capaz de fazer piadas, mesmo em momentos difíceis. Isso pode transformar uma potencial discussão em uma conversa amigável, onde ambas as partes se sentem compreendidas. E mais, o humor é contagioso, ele tem o poder de mudar completamente o clima de uma interação. Quando usado corretamente, pode ser a chave para evitar confrontos desnecessários. Atitude 8. Não entre em discussões infrutíferas. Todos nós já participamos de discussões que, no final das contas, não levaram a nada. Elas consumiram nossa energia, tempo e muitas vezes resultaram em frustração. Uma das grandes lições do estoicismo é evitar essas discussões infrutíferas. É natural querer provar que estamos certos, mas isso raramente leva a uma solução construtiva. No fundo, o que importa é manter a paz, não vencer cada debate. A verdadeira sabedoria está em saber quando uma discussão não tem valor. Quando você entra em uma discussão apenas para se provar certo, acaba criando um ciclo interminável de argumentos que pode escalar para um conflito maior. O estoicismo nos ensina a pensar: isso vai realmente mudar algo? Se a resposta for não, simplesmente não vale a pena. Ao abandonar discussões que não têm propósito, você preserva sua energia para as coisas que realmente importam na vida. E, ao evitar essas discussões, você se torna alguém mais focado no que traz resultados positivos. Além disso, ao não entrar nessas discussões, você também demonstra autocontrole. O impulso de querer provar algo pode ser forte, mas resistir a ele mostra maturidade. Você não precisa ter a última palavra para manter seu valor ou sua posição. O respeito dos outros não vem de vencer discussões, mas de como você mantém a calma diante delas. A escolha consciente de não gastar energia em algo que não vai trazer resultados só aumenta sua paz interior e sua capacidade de lidar com o que realmente importa. Atitude 9. Aprecie sua força interna. A nona atitude estoica é sobre reconhecer e apreciar sua própria força interna. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados por expectativas externas, sejam das pessoas ao nosso redor ou da sociedade como um todo. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem de fora, mas sim de dentro. Quando você reconhece sua força interna, você se torna menos dependente da aprovação alheia e mais focado no que realmente importa, sua capacidade de superar desafios e manter sua paz. Isso não significa que você não pode contar com os outros, mas que você deve confiar, antes de tudo, em si mesmo.
Quando você começa a apreciar suas capacidades e resiliência, percebe que muitos dos obstáculos que enfrenta podem ser superados sem a necessidade de validação externa. Essa força interna é como uma âncora que te mantém firme, independentemente das tempestades que surgem. Ela te dá a confiança necessária para lidar com situações difíceis com calma e sabedoria. Além disso, ao cultivar essa autossuficiência, você percebe que tem tudo o que precisa para ser feliz e realizado. As opiniões e comportamentos dos outros têm cada vez menos impacto sobre você, pois você está centrado em si mesmo. Com essa força interior, você consegue enfrentar desafios sem se sentir derrotado ou dependente. A prática diária de reconhecer e valorizar sua força interna é essencial para uma vida equilibrada e tranquila, onde conflitos são evitados simplesmente porque você sabe que nada de fora pode abalar o que você construiu por dentro. Atitude 10. Aceite o tempo como seu aliado. A última atitude estoica que abordamos é aceitar o tempo como seu aliado. O tempo é uma das forças mais poderosas da natureza, e muitas vezes, ao invés de lutar contra ele, devemos aprender a usá-lo a nosso favor. O estoicismo nos ensina que o tempo pode curar feridas, trazer clareza e nos ajudar a ver as coisas de maneira mais objetiva. Quando você percebe que nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento, você se dá o presente da paciência e da sabedoria. Muitas discussões e conflitos surgem porque queremos resolver as coisas imediatamente, sem dar tempo para que as emoções se acalmem. No entanto, o estoicismo nos ensina que, ao dar tempo ao tempo, muitas vezes o que parecia um grande problema se dissolve por si só. Marco Aurélio dizia: tudo é efêmero, tanto aquele que se lembra quanto aquilo que é lembrado. Isso nos faz lembrar que os momentos difíceis passam, e que a perspectiva temporal pode transformar até as situações mais desafiadoras. Aceitar o tempo como seu aliado também te ensina a ser mais paciente com você mesmo e com os outros. Algumas lições da vida só podem ser aprendidas com o tempo, e ao aceitar isso, você vive com mais leveza. O tempo também te ensina a ter paciência em suas relações, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. Ao abraçar o tempo, você evita muitas discussões e conflitos que surgem da pressa e da necessidade de resultados imediatos. O tempo, quando respeitado, se torna um grande professor e um poderoso aliado. E essas foram as 10 atitudes estoicas para manter o controle e evitar conflitos desnecessários. Qual delas você vai começar a praticar hoje? Comente aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdos como este. Te vejo no próximo vídeo.